Mas um grupo bem mais seleto vive e muito bem de jogar profissionalmente. Eles moram e treinam em mansões, têm milhões de seguidores nas redes sociais que os consideram ídolos. Só que o sonho de entrar nesse universo milionário também pode acabar mal. Sou pro player, represento o time do Corinthians Free Fire, é um time do Corinthians na área de esportes. Sem inspiração para muita molecada. A minha meta de vida foi sempre ajudar minha família. A coisa assim inicial que eu dei para minha mãe foi um carro para ela, entendeu? Meu nome é Bruno Góes, sou mais conhecido como Nobru. Nobru, 19 anos, mais de 22 milhões de seguidores em diferentes redes sociais. Se você não me conhece, com certeza você não está acompanhando tanto essa parte de gamer. Para quem sabe muito pouco ou nada sobre esportes, uma rápida explicação. Esportes são os esportes eletrônicos. Dá até pra gente fazer uma comparação aí com o futebol. O jogador pode ser disputado por times. O passe dele pode ser comprado. Ele pode participar de campeonatos Série A, Série B. Pode ficar em alojamentos. Acho que alojamento não é bem a palavra. Muito modesto, né, quando se trata disso aqui. Melhor a gente falar em mansões, com essa estrutura, com essa área de lazer, essa piscina e muito mais. Essa é uma gaming house. Com churrasqueira, banheira de hidromassagem, 6 quartos. Quem mora na mansão em São Paulo são os jogadores da Loud, uma das maiores equipes brasileiras do jogo Free Fire para celular. Você é de onde? São Luís de Maranhão. Do Pernambuco. Do Rio Grande do Sul, Santo André. Sou de Recife. Também sou de São Paulo, Itaquera. E esse é o trabalho que a gente sempre quis e conseguiu. Não é uma coisa, vamos treinar agora ou depois. A gente treina de terça a sexta e no final de semana tem os dias de campeonato. Quando eu comecei, eu trabalhava como servente de pedreira. E naquele tempo, das 6 até umas 3 da manhã, eu jogava todos os dias, que era o tempo assim que eu conseguia treinar bastante. Me dediquei bastante e consegui entrar em equipes de Free Fire. A sua vida mudou bastante. Começou a mudar tudo, hoje ajuda a minha família com questões financeiras. São histórias bem-sucedidas, de jovens vivendo em lugares incríveis. E isso seduz. Aqui é a garagem. Mas nem todo mundo dá de cara com esse luxo. Salve, rapaziada. Aqui é o lugarzinho que a gente fica. Antigamente era uma garagem. Tinha sido reformada para nossa chegada e aí a gente treinava nesse lugar que a gente dormia. Acabava que atrapalhava muito o sono e acabava que atrapalhava o próprio desempenho e rendimento dos atletas. Um grupo de jogadores do League of Legends, um dos jogos mais populares no Brasil, ficou no alojamento improvisado em Curitiba por cerca de um mês, no ano passado. Esse aqui é o nosso guarda-roupa. Eu não me importei muito no começo, só que foi passando o tempo, foi faltando coisas como, tipo assim... Mais uma vez, sem galão de água e tomando água da torneira. A gente acordava com barato no chão, às vezes 2, uma... Só que era o nosso sonho de jogador, então a gente não queria abandonar isso. O Ricardo era contratado de uma equipe de outro jogo, o Counter-Strike, e morava em São Paulo. A estrutura da Game House que eu tinha era excelente, não tenho nada para reclamar. Nesse time, o problema foi outro. Em julho, ele começou a sentir sintomas de Covid. Eu acordei com dor de cabeça, febre, eu falei assim, pessoal, tô passando mal. Aí passou 1 ou 2 horas, eles mandaram mensagem falando que iam mandar todo mundo para casa e era para eu comprar passagem para eu vir embora para casa. Eu acredito que eu tenho colocado muitas pessoas em risco do trajeto da instalação da empresa até a minha casa. Essa mensagem é de um dos responsáveis da equipe. Se você usar sua máscara, luvas e ir para sua casa, é bem melhor do que ficar na gaming house com tanta gente irresponsável que não toma nenhum cuidado ou presta atenção nas orientações que passamos. Quando ele chegou da viagem de São Paulo a Belo Horizonte, fez o teste. Eu acabei contraindo o coronavírus dentro da instalação da equipe. Agora, ele está processando o time. Muitas das vezes as pessoas ficam com medo de conseguir arrumar outro time e acabam ficando com medo de entrar na justiça e buscar alguma coisa que é de direito dela, sabe? Esse advogado especialista em direito de esporte eletrônico defende Ricardo e Bruno na justiça. A lei não prevê formalmente o esporte eletrônico como um esporte, então a gente automaticamente aplica a lei desportiva, que é a famosa lei Pelé. Muitos deles não são registrados, muitos não recebem salários adequados. O Ministério Público do Trabalho tem recebido denúncias. Eles
relatam desgaste emocional, muita tensão, muita crise de ansiedade, crises de pânico. A atividade ela é muito sedutora, existe sim uma perspectiva de altos ganhos financeiros, de reconhecimento social, mas isso acontece para 1 em 1 milhão. 67 milhões de pessoas consomem games no Brasil, a maioria, claro, por lazer. O setor de esportes eletrônicos deve faturar mais de $1 bilhão esse ano. Nesse setor, equipes estruturadas oferecem geralmente um lugar organizado para moradia, um espaço separado para o treinamento e vários profissionais para dar suporte à rotina dos gamers. Acompanhamento psicólogo, a fisioterapeuta, a gente passa muito tempo fazendo um movimento repetitivo. Segurando o celular, às vezes pesa, então isso pode causar alguma lesão. A empresa desenvolvedora do League of Legends diz que não interfere na administração das equipes que participam das competições, e os times têm total independência na tomada de decisões. O time que contratou o Bruno, Tigers Gaming, não existe mais. O ex-diretor disse neste vídeo que não estava previsto em contrato dos atletas alojamento. O nosso time, ele funcionava no modelo Game Office. Os atletas vão até o escritório do time, eles trabalham, treinam e eles voltam para suas casas. Um dos funcionários ofereceu hospitalidade para eles. Tinham acesso à cozinha, que tinha água, refrigerante, suco. A dona do imóvel, ela se dispôs a limpar o quarto para eles. Só que a questão da limpeza do quarto, eles preferiram ficar responsáveis. No caso do Ricardo, o time que mandou ele para casa mesmo com suspeita de coronavírus, o Red Kennedys, disse que atendeu a todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e preza pela segurança e bem-estar de todos os jogadores e funcionários. Você fica assim, com os olhos brilhando, você só quer ir, você pega um contrato, você nem lê, você sai assinando. Se você conseguir fazer um teste, ficar 2 dias na equipe para ver se você vai se adaptar bem, também seria algo interessante. Se pudesse voltar atrás, seria isso que você iria fazer? Ah, sim, com certeza. Quem já se deu muito bem nessa profissão, ainda completa. No meu caso, a minha mãe ficou uma semana conversando com o chefe para ver o que realmente estava acontecendo, quem era ele, o que ele queria fazer, qual que eram os planos dele. Quando eu recebi a proposta do Corinthians, foi algo muito bem pensado. Antes de tomar qualquer decisão, tem uma ajuda dos pais, que é muito importante, para ver se aquilo é real, para acabar não entrando numa furada. Tem que estar preparado. Acho que se a gente ter esperança e acreditar, com certeza vai chegar um dia, a oportunidade, e a gente vai abraçar. No nosso site, tem um serviço com dicas de especialistas para quem quer entrar nessa carreira. E o Nobru, um dos gamers de sucesso que você viu na reportagem, participa também do nosso podcast. Ele conversou com o Murilo Salviano e a Juliana Gerardi sobre a rotina desses jogadores profissionais, o retorno financeiro e deu ainda dicas para quem quer seguir carreira. Então, para ouvir, basta apontar a câmera do seu celular para esse código aqui no canto da tela. Já está no ar.